Boa noite, meu irmão, minha irmã querida, que Jesus abençoe sua casa, abençoe sua vida. Adoramos o Senhor com canções, com a nossa vida, com a alegria da salvação, cantando e exaltando o nome do eterno Deus. Queria te convidar, neste momento, a lermos as Escrituras Sagradas. Nós vamos ler o texto que está em 2º livro de Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler os primeiros versos. E os versos desse texto, capítulo 5, trata do Naamã, servo, comandante do exército do rei da Síria, com uma enfermidade muito grave. Então vamos tratar algumas coisas desse texto ao lermos, mas antes queria te convidar a um tempo de oração. Quais são as necessidades hoje da sua família, da sua casa, que tem permeado, enchido o seu coração, as demandas? Semanas estamos vivendo reclusão social e algumas demandas familiares que têm chegado ao nosso conhecimento. Queria ter um tempo de oração pela sua família. Muitas famílias estão sendo desintegradas, estão sofrendo as angústias desse tempo, porque não estão preparadas para um relacionamento tão continuado, tão diariamente juntos, todos juntos, comendo, compartilhando. Famílias não têm conseguido sobreviver a esse tempo de reclusão e confinamento. Então queria orar pela sua família, queria que você tivesse um tempo aqui de oração pela sua casa, pelos seus filhos, aqueles que estão ao seu redor, pelos parentes distantes. Tenho recebido notícias de familiares que têm tido necessidades especiais na sua casa e precisamos então fazer esse tempo de oração. Vamos orar? Senhor Jesus, oramos por aqueles que atravessam dias de lutas, famílias que têm sofrido tempos difíceis, que o Senhor possa visitá-los, cada uma de nossas famílias aqui do Ribeiro de Abreu, que comungam e conectam conosco no dia a dia. Pedimos que o Senhor derrame graça, alegria, visite, ó Deus. Oramos pelos nossos irmãos que estão vivendo dias de enfermidades, oramos por aqueles que estão enfermos, estão hospitalizados, passaram por procedimento cirúrgico, nossos irmãos próximos aqui. Que Deus, que o Senhor visite nossos familiares, ó Deus, que estão vivendo dias de aflição, e que a palavra do Senhor nos ajude a caminhar nesses dias tão difíceis, e que nós sejamos consolados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, queria te convidar a ler o texto de 2º livro de Reis, capítulo 5, no versos 1 ao 3. Então, diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Por quê? Porque por ele e através dele o Senhor dera vitória à Síria, e ele era um herói de guerra, porém era leproso, diz o verso 1. Saíram tropas da Síria a certa ocasião e invadiram as terras de Israel, e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor, o coronel, o general, o comandante do exército de Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Que o Senhor nos abençoe no meditar da sua palavra. Compreendendo um pouco o contexto, naquelas épocas, naqueles tempos, o poderio bélico de uma nação era usado para sua supremacia sobre as outras terras e os outros países. Grande potência mundial naquele tempo, de armamento, de bélico, de tropas, de soldado, de poder, de crueldade. O poder bélico da guerra naquela ocasião, naqueles tempos bíblicos. Aqui estamos falando de 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, 4.200 anos atrás aproximadamente. A Síria era o grande poder
daquele tempo, com seus exércitos, com as suas tropas. E o seu comandante, homem poderoso na guerra, vez por outras, como era costume, saía com o seu exército, invadia as outras nações, tomava o poder, subjugava as nações. Numa dessas saídas das tropas da Síria, eles invadem a terra de Israel e, como costume daquela época, destruíam as cidades e levavam cativos para o cativeiro jovens talentosos. O melhor da terra era levado embora como cativo, os melhores trabalhadores, os homens mais inteligentes. Vimos depois a história de Daniel, Esdras, Neemias. Os melhores eram levados cativos. E numa dessas entradas na terra de Israel, aquele comandante leva uma menina, não sabemos que idade, provavelmente 10, 12, 13, 14 anos de idade, para ser escrava. Não era assalariada, era uma escrava. Ela servia e ficou ao serviço dentro da casa daquele homem poderoso, daquele comandante do exército. Imagine a situação daquela menina, agora escravizada em terra estranha. Talvez tenha perdido a sua família, talvez ela tenha sido toda a sua família morta e decepada naquela guerra, talvez a sua casa incendiada. Não sabemos o que aconteceu de drástico, de terrível na história daquela menina, mas ela tem a sua vida poupada e é levada a servir como escrava dentro dos arraiais dos sírios, morando dentro da casa dos palácios reais, servindo a mulher do comandante. E sabemos pela história que aquele homem era leproso. Era a doença mais terrível daqueles tempos. Era a doença que trazia tensões e dores a qualquer familiares. E dentro da história de Israel, a lepra era a pior doença, porque por causa da lepra, qualquer indivíduo deveria estar em confinamento social. Ele não poderia viver no meio da sociedade, ele deveria viver no meio dos leprosos somente. Ele não tinha relacionamento social com a sua família, com a sua casa, com seus irmãos. Havia uma lei de Israel que aproximadamente 6 metros de distância era no mínimo que um leproso podia chegar perto de um dos seus parentes e irmãos para conversa, por causa do contágio e por causa da deturpação social que trazia aquela doença. E aquele homem general do exército era leproso. E aquela menina agora, acostumada com talvez os lençóis limpos da sua casa, com as roupas comuns da sua casa, acostumada com a sua lei religiosa de agradar e servir a Deus, de não ter contato com sangue, nem com imundícia, nem com pus, nem com escórias do organismo, segundo a lei israelense, segundo a lei que havia em Levítico, e eles eram tementes e obedientes. Agora, como escrava naquela casa, ela era obrigada a ter esse contato, lavar os lençóis sujos, não sabemos, era um serviço de subjugação e serviço de escravidão. E aquela menina então serve o Senhor, servindo ao seu Senhor, o comandante do exército, o rei da Síria, chamado Naamã. O propósito desse texto é mostrar, é nos fazer compreender como que o nome de Deus deve ser conhecido em todos os confins da terra. O propósito desse texto é nos mostrar os métodos e o jeito que Deus usa para fazer com que o seu nome seja conhecido em todas as famílias da terra. O propósito desse texto é dizer que mesmo no meio de calamidades sociais, no meio de grandes calamidades do nosso país ou da nação, como vivia aquele tempo Israel, visitado pelo exército inimigo, talvez o norte da nação de Israel, Samaria, sofrendo as invasões bárbaras daquele tempo, como que Deus usa esta estratégia para trazer justiça ao seu povo e fazer o seu nome conhecido em todas as nações. Propósito desse texto: fazer que mesmo no meio dos dilemas pessoais,
como que no meio, além dos dilemas de toda a nação, no meio dos dilemas sociais e individuais, Deus usa o seu povo, usa o seu escolhido para fazer o seu nome conhecido no meio das nações, no meio da terra. Que dilema terrível esta menina! E como sobreviver a esses dilemas? Então, nós não temos tempo oportuno para contar toda. Escreve no segundo livro de Reis, mas eu queria e quero com você nesta noite tratar alguns aspectos que vai fazer com que eu e você, vivendo a nossa vida, crendo em Deus, tendo a nossa vida, colocando a nossa vida diante do altar do Senhor, tendo a nossa vida arraigada, guardada, protegida, enraizada nos ideais e na graça de Deus, sobreviver a esses tempos tão difíceis. Como que eu e você, nos dias mais difíceis da nossa vida, nos meios dos dilemas mais difíceis da nossa vida, podemos fazer o nome de Deus conhecido? O grande problema que temos no nosso meio social de hoje em dia, às vezes até no ambiente da igreja e no nosso ambiente comum, é que muitas vezes nós achamos que os nossos dilemas são mais difíceis, que as nossas dores são piores do que as dos outros, os nossos problemas são muito maiores do que os dos outros, e às vezes, e por causa disso, nós vivemos arrastados, vivemos introspectivos e com o nosso coração amargurado e atrapalhado na fé, por causa deste achômetro. Mas nós queremos aprender nesta noite como Deus usa e o que Deus plantou no coração desta menina, para que ela fizesse, ou que através dela, Deus fizesse o seu nome conhecido, levasse salvação à família. Se você ler o resto do texto, no final do capítulo 5, você vai compreender como aquele homem entrega o seu coração, entrega a sua vida e reconhece Deus como o Senhor de todas as nações, Deus o Senhor que deve ser servido, honrado e amado. Então, no meio dos dilemas, no meio das angústias, no meio das provações, no meio das circunstâncias sociais, como nós devemos tratar o nosso coração? A primeira coisa que nós devemos aprender é tratar a amargura da nossa alma. Muitas vezes, e olhando para a história dessa menina, ela tem diversos motivos para ter uma alma amargurada. Pense só que sofrimento! Escravizada, servindo a pessoas, a uma família completamente idólatra, pagã, servindo no melhor da sua juventude, talvez da sua infância, tendo a sua infância decepada e servindo como escrava, precisando lavar lençóis de uma doença imunda, vivendo no meio, segundo o seu prospecto religioso, no meio de uma imundícia pagã, que era a lepra daquela época. Era para aquela menina estar com o coração cheio de amargura, amargura para com Deus, amargura para com aquela família. Era para ela servir de mau grado, fala a verdade. Às vezes eu e você, porque somos pouco remunerados, porque temos uma remuneração que não é aquela que nós queremos, nós trabalhamos com tanto desleixo, nós servimos na nossa empresa e inventamos, como é o costume de alguns, dias de doença para não ir trabalhar. Algumas pessoas saudáveis inventam doenças para não ir trabalhar, inventam problemas diários para não ir trabalhar, inventam dificuldades domésticas para não servir dentro da sua casa, inventa dores para não lavar uma vasilha para a mãe, inventa dores de cabeça para não lavar o banheiro da própria casa. E aquela menina escravizada era para ter o coração cheio de amargura, não é verdade? Aborrecida. Se fosse eu e você, preste atenção, naquela casa, olhando para aquele homem mau, cruel, que a levara escravizada, ela cheia de amargura, era para dizer o seguinte: tinha que morrer,
tomara morresse com essa doença. Primeiro ensinamento, meu irmão, para que pudéssemos transpor tempos de calamidade, tempos de angústia, tempos de sofridão, tempos em que nós somos obrigados a ter um convívio com quem nós não queremos, tempos onde somos obrigados a viver longe de quem amamos e às vezes entristecidos. Você precisa e eu precisamos tratar a amargura do coração com aquele que te ofendeu, com aquele que te fez sofrer. Imagine aquele coronel sendo servido por aquela menina e ela obrigada, debaixo de sofrimento da escravidão, e ela com um coração sem amargura. Se você tirar a amargura da sua alma, meu irmão, por causa das pessoas que te fizeram sofrer, por causa daquelas pessoas que te decepcionaram, por causa das perdas cotidianas, por causa de N motivos, que você pode colocar uma lista aí no seu caderninho de oração. Tire a amargura da sua alma. Nós vamos orar por isso no final desse culto, para você tirar a amargura, olhar para as pessoas com outro viés, com outro olhar. Outra coisa que eu e você precisamos aprender com essa menina, com o que Deus fez com essa menina, é onde está a nossa fé. Como está e como fica a sua fé em Deus nos dias de angústia e nos dias de sofrimento, nos dias de reclusão, nos dias onde tudo parece estar perdido, nos dias onde a liberdade é privada, no dia onde o dinheiro é escasso, no dia onde o serviço é pesado, nos dias onde você não vê fruto nenhum. Você precisa mudar a sua fé. Você precisa depositar a fé em Deus, saber que Ele governa todas as coisas, saber que há um motivo, crer que há um motivo soberano de Deus sobre todas as coisas da vida. Há um motivo soberano de Deus para que eu e você, nesse tempo da história da humanidade, do planeta Terra, possamos estar não nos comunicando pessoalmente aqui nesse templo, mas somente por rede social. Você tem que compreender e deve, precisa compreender o movimento soberano de Deus para dar um tempo para você e a sua família conviver juntos, pedirem perdão, restaurar os relacionamentos, servirem um ao outro dentro de casa, compreender a importância de viverem juntos, de ter os filhos debaixo das asas, perto. Para de reclamar, meu irmão, que menino come demais. Para de reclamar que adolescente, nesta época, dá muita despesa. Para de reclamar como se fosse culpa do governo, culpa de fulano, de cicrano. Tenha a sua fé depositada nos pés e sobre a história redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe a história da humanidade, a história das nações, apagar a história de Deus. A história que Deus escreve deve ser superior, ela deve ser conhecida como surpreendente, como maravilhosa, e mesmo se você não compreende, você precisa manter a sua fé em alta, compreender que Deus tem uma história em todas as coisas. Imagina essa menina, ela não estava compreendendo nada. Será que ela imaginava que o propósito da sua ida como escrava era para Deus ser conhecido? Capaz! Mas eu e você, olhando a história, vendo o propósito da história dessa menina, você e eu precisamos saber que Deus tem um propósito em todas as coisas. Sem amargura, com o coração lotado, abarrotado, cheio de fé naquele que pode todas as coisas. Ela disse para aquele homem malvado, para aquele homem que talvez segundo no nosso conhecimento, a nossa ciência religiosa, pelos nossos costumes sociais, pelos nossos relacionamentos, de um homem cruel desse, isso é castigo de Deus, ele tem que morrer, tinha que ser leproso. Mas aquela menina pensa ao contrário, ela diz assim: se ele se apresentasse a Deus,
Deus o curaria. Ela conhece a graça de Deus, ela sabe da graça maravilhosa de Deus, que visita o homem que se quebranta aos seus pés. Cheia de fé. Outra coisa, e mais um motivo que precisamos aprender nessa história de Deus, na história da graça de Deus, na história do movimento de Deus no meio da nação, é que aquela menina nos ensina que o nosso coração, não obstante e apesar de tudo, apesar de toda angústia, apesar de toda aquela história que eu e você não conseguimos imaginar como foi de verdade, ainda tem um coração cheio de bondade e cheio de misericórdia. Ela olha para o perdido, ela olha para um homem que está morrendo sem conhecer a Deus, ela olha para uma família que está se deteriorando sem conhecer Deus, que está vivendo dias de sofrimento e que sabe ela que se ele se apresenta, se curva, se rende e seria transformada, seria curado, diz ela no verso 3, se ele se apresenta diante de Deus, ele o curaria de sua lepra. Cheia de bondade para oferecer, ela oferece o que ela tem de melhor, ela oferece a única coisa que ela tem, no meio de uma terra estranha, de uma casa estranha, de um país estranho, de uma família estranha, de um jeito social de livre, agora escrava, num lugar estranho, num serviço duro, longe da família, da religião, do templo, das orações, do culto, mas ela leva dentro de si e ela oferece o que ela tem de melhor, o nome do Deus eterno que ela carregava na sua história. Carregue, meu irmão, o nome de Deus com você, a sua história, onde quer que você esteja, a história, o dilema que você estiver passando, leve no seu coração a bondade, a misericórdia e a compaixão do Deus eterno. Aprendemos que eu e você precisamos ter um coração generoso, abençoador. Este é o melhor meio, o melhor método, o modo mais seguro para que eu e você transpusermos ou para transpormos esses tempos angustiosos e difíceis, é levar dentro da nossa alma, dentro do nosso jeito, dentro da nossa vida, o ser ou propósito abençoador de Deus, generosidade de Deus, aprender a dar, a doar, a servir, aprender a continuar dando, oferecendo o seu melhor, abençoando o perdido, abençoando o carente, o necessitado. Você não tem nada, você tem o nome de Deus. Quantas pessoas você pode usar de compaixão, de bondade e abençoar nesta noite? E para finalizar, aprendemos nessa história que eu e você, para levarmos adiante a nossa vida, para passarmos, para atravessarmos dias angustiosos, eu e você precisamos manter a missão de Deus na nossa vida, um coração missionário. Onde eu e você formos, meu irmão, onde eu e você estivermos, nós levamos conosco a missão de Deus. Onde eu e você estivermos, nós devemos levar o nome de Deus. Deus conosco, Emmanuel. Deus está comigo, em nome de Jesus. Então, em qualquer situação, e quiçá agora dentro da sua casa, recluso domesticamente na maior parte do tempo, você leva com você, leva contigo o nome bom do nosso Senhor e Salvador. Seja alguém missionário. Aproveite os dias de calamidade, dias de angústia, para anunciar o nome de Deus, ou aquele poderoso, o Deus poderoso que é capaz de mudar toda e qualquer história. Nós vimos uma briga, um tempo
nas redes sociais nesses últimos dias, principalmente por causa do movimento político em que estamos vivendo, nunca se idolatrou tanto nomes na história política desse país. Saímos de uma idolatria de um lado para uma idolatria de outro. Nós vimos bandeiras, balanças, pêndulas de idolatria sobre pessoas, sobre nomes, sobre partidos, sobre ideologias que podem salvar a nação. Mas esta menina, que não sabemos o nome, sem identidade, sem história, sem família, nos ensinando que eu e você precisamos fazer conhecido no país, na nossa casa, no meio da nossa vida social, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único que pode levar esta nação, levar as famílias, levar as pessoas individualmente a conhecer o poder do Deus eterno. Se você ler o texto, você vai ver algumas artimanhas religiosas, algumas metodologias que as pessoas colocam no coração, do jeito de resolver as coisas de maneira religiosa. Mas o grande cerne desse texto é fazer que, se eu e você nos rendermos a Deus, nos tempos de angústia, se eu e você mantivermos o nosso coração quebrantado, abençoador, livrado das amarguras da situação, o nosso coração pode ser mudado e nós vamos ser alguém que leva o nome de Deus adiante. Talvez você esteja vivendo um dilema tão grande nesta noite. Talvez seu coração tenha enchido de amarguras, de complexos, de ó céus, ó vida, achando que você é a pessoa mais sofredora da face da terra, que as coisas estão de mal a pior, estão decadentes, que vai deteriorar, que a sua família não tem mais jeito, que as coisas estão ruins. Você precisa tratar o seu coração. E nesses dias, meu irmão, ajuda psicológica é bom, ajuda pastoral é maravilhosa, ajuda aí, conselho de amigos é fantástico, a oração então, a leitura bíblica. Mas se você orar em leitura bíblica e ir no médico, no dentista, no advogado, no psicólogo, no pastor, mas se você não quebrantar o seu coração diante do Deus eterno, se curvar, se apresentar diante de Deus, a história não muda. Curve o seu coração, peça a Deus uma boa palavra, peça a Deus para tratar o seu coração, peça a Deus para visitar a sua família. Não deixe a angústia do tempo sequestrar a sua fé, sequestrar a alegria de servir, levar cativo toda a história de Jesus na sua história. Renda-se a Ele. Senhor Jesus, nós queremos adorar o Senhor, porque no meio das calamidades, no meio dos dilemas pessoais, o Senhor continua reinando soberano. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja, ó Deus, a história que o Senhor escreve no meio da história da humanidade. Bendito seja o Senhor que nos cumula de bênçãos todos os dias. Bendito seja o Senhor que no meio dos dilemas pessoais, o Senhor sempre vem com o poder do Senhor, com a alegria do Senhor, com o ensinamento do Senhor e com o encorajamento do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Visite, meu irmão, cada família que nos ouve neste dia, nesta noite, com o tempo, ó Deus, de alegria, com o renovo, Deus, com novos tempos, ó Deus, o meu irmão nesta noite, que ele possa, ó Deus, apagar da sua alma pelo poder do Espírito Santo, pela visitação do Senhor. Deus, tira a amargura do coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Ensina, ó Deus, a perdoar. Ensina-os, ó Deus, a servir sem amargura, olhar para aquele que convive com ele, cheio de defeitos, cheio de problemas, se perdendo,
em vez de jogarmos pedra, em vez de amaldiçoar, em vez de jogar fora, em vez de abandonar, em vez de divorciar, em vez de separar, em vez de ir embora, de abandonar, ter um coração bondoso, quebrantado e reconciliador. Deus não deixe-nos no meio da história dos dilemas, sofremos e deixarmos a nossa fé sequestrada. Abençoa cada família do Ribeiro de Abreu, abençoe a nossa igreja, abençoe, Deus, as famílias do Brasil e da terra, abençoe-nos, ó Deus, para que o nome do Senhor seja conhecido através de nós. Usa de misericórdia na nossa história, e no meio dos dilemas, nos use, ó Deus, como missionários do Senhor, como aqueles que no meio do sofrimento, faz o nome do Senhor ser conhecido em todas as famílias, que as famílias da terra sejam abençoadas, Senhor, mesmo no meio dos nossos dilemas pessoais, e que a graça de Jesus visite cada família desse lugar. É o que pedimos no nome dele, o poderoso, o Deus eterno, aquele que morreu por nós, o nosso Senhor Jesus. Sabemos, ó Deus, que sem a graça de Jesus, sem o poder de Jesus, o nosso coração vai ser seco no meio dos dilemas. Sem a graça de Jesus, sem o poder da cruz dentro do nosso coração,